Deus silenciou por 400 anos em falar com a humanidade. Tá? Logo ali depois do cativeiro, até da libertação do cativeiro, né? Até o nascimento de Cristo. 400 anos se passaram. Depois disso, não tem mais silêncio. Mas, Ivan, mas Deus não está em silêncio com a humanidade, mas Deus pode ficar em silêncio comigo. Também não. Vou te explicar o porquê também não. Porque hoje nós vivemos na dispensação do Espírito Santo. O governo desse tempo, dessa época, desse momento em que nós estamos vivendo, é o do Espírito Santo. Lembrando que eu, Ivan, creio no Espírito Santo como parte da Trindade, eu creio na Trindade, então Deus é Pai, é Filho e é Espírito, então o Espírito Santo é Deus, mas é Deus num governo diferente na forma de se revelar a nós. E qual é a questão do Espírito Santo? A questão é que o Espírito Santo, ele habita em nós. Se ele habita em nós, ele está aqui dentro, e ele não é mudo, ele fala. O Espírito Santo fala conosco o tempo todo. E aí vai o alerta. O Espírito Santo habita aonde? O Espírito Santo habita onde não há pecado. A Bíblia diz que nós não podemos adorar a dois deuses. Logo, se eu decido ser um pecador, se eu decido viver uma vida longe de Deus, aí o Espírito Santo não habita em mim. E ainda assim, preste atenção, não habita, mas fala comigo, sopra no meu ouvido a vontade dele o tempo todo. É justamente quando eu peco, preste atenção, que eu erro, cometo pecados, e logo no momento seguinte eu sinto vergonha, me sinto mal, porque aquilo não faz parte de mim, porque o Espírito Santo, ele, sim, ele chega até mim e ele me mostra que eu errei. Ele me constrange. Então ele fala comigo. Então, Ivan, o que acontece então? Porque eu não estou ouvindo Deus. Acontecem algumas coisas. Uma delas é, eu estou fazendo a pergunta errada. Perguntas feitas no ego não são respondidas por Deus. Vou dar um exemplo de uma pergunta feita no ego. O que é o ego? Minha vontade, minha alma, meus desejos. Senhor, o meu marido vai voltar? Ele não responde. Por que ele não responde? Porque isso já está respondido. Isso está na palavra. E, na verdade, é algo que não depende dele. Vou corrigir. Eu fiz a pergunta errada. O senhor quer que o meu marido volte? O senhor quer restaurar o meu casamento? Ele não responde. Porque Deus deseja e quer a restauração de todos os casamentos, de todas as primeiras alianças, de todas. E aí é muito fácil a gente entender todas as primeiras alianças. Porque Deus seria incoerente se ele quisesse todos os casamentos, inclusive o de segunda. Porque se ele quer a restauração do de segunda, aí ele não vai querer o de primeira. Você viu como é que é incoerente? Como é que é muito fácil a gente entender que Deus é a favor de uma aliança e não de duas, três, quatro? Como andam pregando por aí que você tem direito a ser feliz e todas essas baboseiras que não estão na Bíblia? Então, se a pergunta é sobre algo que Deus já respondeu, ele não vai responder.
Se a pergunta é, o meu marido vai voltar, é algo que não depende somente de Deus. O homem tem o livre-arbítrio. Então, são perguntas que a gente faz para Deus que é somente para satisfazer o meu ego, a minha vontade, a minha alma, a minha necessidade de resposta. E é normalmente nessas respostas que Deus simplesmente te ignora e tenta te mostrar outro caminho. Mas não é que ele esteja em silêncio. Ele está falando, mas provavelmente ele está falando aquilo que você não quer ouvir. Porque a tua cegueira, a sua dor, está fazendo você desejar somente uma resposta e um caminho. E aí, você não ouve o que Deus quer para você. Vou mostrar para vocês uma oração, uma pergunta a Deus, que você vai ter uma resposta imediata. Imediata, e vocês podem me cobrar na próxima live se vocês quiserem, se a resposta não vier. Faça a seguinte oração. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, qual a tua vontade para a minha vida? Senhor, em relação a esta situação do meu casamento, o que eu não enxerguei ainda? O que o Senhor quer me ensinar? Faça orações assim, façam essas perguntas para Deus, que eu duvido que você não vai ter resposta. O problema é que nós nos relacionamos com Deus como se ele fosse o nosso servo. E Deus não é o nosso servo. Deus é o nosso Senhor. Ele é o Senhor de todas as coisas. E porque ele é o Senhor de todas as coisas, é ele que determina. Então não adianta eu ir para o Senhor dizendo Deus faz isso, Deus faz aquilo. Porque não é assim que funciona. Em algumas situações, Deus até pode fazer. Mas não porque você pediu. É porque está alinhado com algum propósito dele, alguma vontade dele, em algo maior que ele já definiu que vai acontecer. E você acha que foi porque você orou muito. E você acha que foi porque você fez a campanha de 7 dias, de 14 dias, de 21 dias, de 40 dias. Foi porque você acordou de madrugada às 3 horas da manhã todo dia para orar. E você acha que você tem o poder de definir o que Deus vai fazer e o que Deus não vai fazer. Quando não, você não tem esse poder. Nós devemos orar? Sim, nós devemos falar com Deus todos os dias. Nós podemos pedir? Nós podemos pedir. Nós não podemos determinar. Nós não podemos ordenar. Nós não podemos determinar um tempo, uma hora e um dia para Deus realizar as coisas que nós queremos. Isso nós não devemos fazer. Porque nesse momento, Deus olha e silencia para você. Um beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã não, Ivan. Até hoje, 8 horas da noite. Até daqui a pouco, até mais tarde, em nome de Jesus. Tchau, pessoal.